Bom dia, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Comédia, hoje com 3 temas principais. Vamos conversar a respeito da anulação dos processos do Flávio Bolsonaro sobre a tal da rachadinha, uma das maiores narrativas da história política do Brasil. Vamos conversar a respeito do Randolfo Rodrigues, o falafino gazela saltitante voz de mosca querendo torrar mais dinheiro público, criando uma nova CPI para servir de palanque e atrapalhar o progresso do Brasil. O pior senador da história deste país. E por fim vamos conversar a respeito do Marighella, que é o fracasso mais bem sucedido da história do cinema, tá? É impressionante o malabarismo que a imprensa está tentando fazer para esconder o fracasso. Vamos começar falando a respeito do Flávio Bolsonaro. O STJ anulou todos os processos relativos à tal da rachadinha. Eles estão passando pano pro Flávio Bolsonaro, estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o Lula. Ele não é inocente, apenas os processos foram anulados. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Claro que não. Sabe, a explicação mais simples que existe. O ativismo judicial está em lados opostos nos dois casos. No caso do Lula, a gente tem uma vastidão de provas, condenações pelo tribunal que era competente para condená-lo, e aí depois vem o ativismo judicial e solta o 9 dedos. Nesse caso aqui, nós temos ativismo judicial como acusador, criando narrativas. E o pior de tudo, eles não tinham competência desde o início para julgar o Flávio Bolsonaro. O Flávio tem foro privilegiado, pessoal. Ed, então é o que a gente falou aqui, né? Ele não está inocentado, o problema foi o processo. Não, gente. O ativismo existe nas acusações. A falta de provas é latente, ao contrário do que acontecia no caso do Lula. Quem tem que julgar o Flávio Bolsonaro é o STF. Agora eu pergunto para vocês. Diante de tudo que vocês vêm vendo tem visto acontecer aqui no Brasil, com o STF contra o governo, vocês acham que se existisse alguma coisa de fato contra o Flávio Bolsonaro que pudesse ser usado no STF, eles não estariam julgando o Flávio e o condenando? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? O que aconteceu, né, para fazer uma analogia aqui para todo mundo entender, é o seguinte, é mais ou menos como eu sou botafoguense, né? Eu tô liderando a Série B, tá? Segue o líder, não quero nem saber qual é a série. Mas enfim, a gente está liderando a Série B. Era a mesma coisa de eu chegar aqui e dizer, olha só, eu estou liderando a Série B e agora meus pontos valem para a Série A. Eu sou líder da Série A. Daqui a 8 rodadas eu vou ser campeão brasileiro. Não dá, né, gente? Não dá. Ele estava sendo julgado, né, pelo tribunal errado. Está errado, é inconstitucional, é ilegal. E é por isso que foi tudo anulado. Né? Quando algo é revogado, não quer dizer necessariamente que fosse ilegal. Agora, quando existe a ilegalidade, ela é seguida, em tese, pelo menos deveria ser sempre assim, da anulação. Tá? Então, fica muito claro que tudo foi feito nas coxas com a única intenção de criar narrativas e prejudicar o presidente se utilizando do filho dele. Tá bom? Parabéns, Flávio. Tamo junto. Agora vamos lá, vamos conversar a respeito da nova CPI que o Voz de Mosca quer implementar. É o seguinte, pessoal. Tem aquela polêmica, tá? A tal da polêmica do orçamento secreto. Né? A gente já conversou sobre isso aqui antes, não vamos nos prolongar nesse sentido. STF, mais uma vez, sendo STF, invadiu a competência do Legislativo e, enfim, melou tudo. Melou tudo. Né? Rosa Weber veio com essa e depois o plenário votou junto com ela em maioria. Né? E aí o que acontece? Com essa narrativa criada, por mais um exemplo de ativismo judicial, o Randolfo Rodrigues, o falafino, o gazela saltitante, vai lá e começa a colher assinaturas para uma CPI do orçamento secreto que foi publicado no Diário Oficial. É isso mesmo.
Ele quer uma nova CPI para torrar dinheiro público, para usar de palanque, para prejudicar o governo, para atrapalhar o progresso do país. É só isso que o Randolfo Rodrigues sabe fazer. E por quê? Ele tem motivações pessoais, uma rixa pessoal com o Jair Bolsonaro. Ele não se conforma do Bolsonaro ser o presidente e ter a popularidade que tem. Ele quer tirar Bolsonaro do poder e essa é a principal prioridade dele, acima de tomar conta do povo que o elegeu, o povo lá do Amapá. Né? Agora, existe um empecilho. Vocês terem uma ideia do absurdo que foi essa decisão do STF, até o Pacheco se manifestou publicamente contra esse entendimento da Rosa Weber, seguido pelo plenário. Para o Pacheco vir a público e fazer essa declaração é porque realmente a coisa é muito absurda. Obviamente, se o Randolfo Rodrigues vai lá, colhe as assinaturas e manda isso para o STF, né, e o ministro do STF vai lá e manda abrir a CPI, instaurar a CPI, como o fez, né, com o Xing Ling, o Pacheco vai mandar instaurar a CPI. Né? Ele vai fazer isso. Agora, só o fato do Rodrigo Pacheco, parça colado com o STF, vir a público e fazer essa declaração, é um sinal inequívoco do quão absurda é essa decisão do STF, o quão absurda é essa invasão de competência. Né? E se aproveitando disso, o Voz de Mosca quer instaurar uma nova CPI para ficar aparecendo na internet. Essa é a grande verdade. Não deu certo com a CPI da crise sanitária, da pandemia, agora ele quer utilizar mais essa narrativa, né, do dito orçamento secreto, que nunca foi secreto, para tentar capitalizar em cima e prejudicar o governo, consequentemente prejudicando o país. Repito, vocês aí do Amapá, vocês estão vendo o que esse cara prioriza, né? Ele está muito mais preocupado em destruir o governo do que ajudar vocês. Pensem bem da próxima vez. O mandato dele é de 8 anos, só em 2026 vocês vão poder fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Mas espero que vocês tenham memória. Se vocês não tiverem, pode ter certeza. Se eu estiver vivo, eu vou lembrar vocês disso tudo. Porque esse cara é o pior senador da história do Brasil. É um chiliquento, emburradinho, que só quer, ele acorda, ele toma café, ele almoça, ele janta, ele transa com a mulher ou com quem quer que seja, pensando no Jair Bolsonaro. Eu nunca vi uma obsessão como esta do senhor Fala Fino. Tá? Isso é patológico, e esse cara deveria procurar ajuda psiquiátrica para superar isso aí e ser um senador como todos deveriam ser, preocupados com o povo brasileiro. Ele, como senador, ele tem uma responsabilidade nacional, diferente do deputado federal, que tem também, né? Mas é mais regionalizada. Mas ele foi eleito pelo povo do Amapá. E ele está largando o povo do Amapá para ficar prejudicando o Brasil. Porque ele tem rinha com o presidente da República. Isso é ridículo. Esse sujeito é lamentável, baixo, pequeno. O Brasil não merece pessoas como Randolfo Rodrigues. Tá? E por fim, pessoal, vamos conversar aqui a respeito do Marighella. O que aconteceu? Vejam bem essa manchete na Folha de São Paulo. É o seguinte, Marighella é o filme brasileiro de maior bilheteria desde o início da pandemia. Já sei, vocês já captaram a mensagem, né? Desde o início da pandemia, os cinemas ficaram fechados praticamente o tempo inteiro. Ninguém ia para o cinema. Quando o cinema foi reaberto, ele foi reaberto parcialmente. Né? Era um assento e 2 assentos de intervalo, ou seja, as salas ficavam com cerca de 1/3 de sua capacidade. Né? Agora que as salas estão sendo liberadas para mais pessoas, né? Eles estão dizendo que o Marighella é o filme de maior bilheteria. É mais ou menos a mesma coisa de você correr na Fórmula 1, correr sozinho, só tem você de carro, e você ganhar. Né? Você ganha com isso, que você é o único carro na disputa. É exatamente a mesma coisa. Pessoal, vejam esse outro print aí, tá?
O filme, a produção custou mais de 6 milhões de reais em verbas públicas. 6 milhões de reais. Dificilmente ele vai arrecadar no Brasil esse valor. 6 milhões de reais. Porque a média hoje é de 10 pessoas por sessão, tá? 10 pessoas por sessão exibida do Marighella. Então, é praticamente impossível que eles alcancem os 6 milhões de reais. Em tempos normais, como agora estamos vivendo, eles teriam que se preocupar com o quê? Cobrir os custos do filme. Depois que você cobre os custos do filme é que você começa a ter lucro. Só que como nós bancamos tudo, o contribuinte, o pagador de impostos, pagou por tudo, por toda a produção, pelos mais de 6 milhões de reais, tudo que eles botam no bolsinho é para eles. Então, eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Porque se eles ganharem, por exemplo, 3 milhões, que cobriria, né, metade dos custos, para eles já é uma grana preta. É uma excelente grana, né? Para quem não gastou nada, para quem não gastou um puto do próprio bolso, não teve que se preocupar com isso. Então é justamente por conta disso que eles odeiam tanto o Jair Bolsonaro e odeiam tanto o Mário Frias. Porque eles querem que esses tempos voltem. Eles sentiram que a teta secou e eles não podem fazer mais isso. Agora eles têm que trabalhar como todo mundo trabalha. Preocupado em cobrir custo. Preocupado em divulgar o filme de maneira honesta. Em lucrar quando merecido, por meritocracia. Porque se fosse depender única e exclusivamente da meritocracia decorrente da qualidade do filme, eles estavam ferrados. Iam amargar um prejuízo enorme. Pois é, eles não conseguem nem prestar conta do dinheiro que eles recebem do Estado. Vocês imaginem se eles tivessem que produzir tudo com o dinheiro do próprio bolso. Será que é difícil de entender por que essa classe artística está tão desesperada com o governo? Não, né? O Marighella é o melhor exemplo para vocês usarem. Um filme que está, sim, sendo um fracasso de bilheteria. Tentam passar essa impressão de que é um sucesso. Por quê? Porque não tem concorrência. Não tem concorrência. Não tem nenhum outro filme brasileiro que tenha ido a cartaz com tanta propaganda, com tanto apoio, né? Então ganhou a corrida, está ganhando a corrida correndo sozinho e se bobear vai quebrar antes da última volta, né? Então, se vocês querem um exemplo para mostrar o porquê deles falarem tão mal do governo, tentarem tanto derrubar o presidente, tá aí, eles próprios estão dando de bandeja pra gente a faca e o queijo. Tá bom? À tarde a gente volta com um novo vídeo. Eu tenho alguns compromissos após o almoço, pessoal. Portanto, é possível que o vídeo da tarde saia bem mais tarde que o habitual, tá? Vou fazer de tudo para mitigar essa diferença, mas é possível que demore um pouco, mas vai sair, tá bom? Forte abraço e a gente se vê por aí.